Fala aí, torcedor do nosso canal Norte Nordeste no Topo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar do clássico baiano entre Vitória e Bahia no Barradão. Bahia venceu por 2-0, os gols do Bahia marcado pelo Vélez e o Jean Lucas. E no gol do Jean Lucas teve uma confusão, porque ele tirou a camisa, mostrou a camisa para a torcida do Vitória, e aí teve uma confusão, Kaká foi lá tirar a camisa da mão do Jean Lucas, tentou rasgar a camisa, e os comentaristas debateram aí, também vou trazer o pilhado para a gente reagir aqui no nosso canal, mas antes... Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, o nome já diz Norte Nordeste no Topo. Então você torcedor do Bahia, você torcedor do Vitória, você torcedor dos grandes clubes do Nordeste e do Norte, se inscreva aqui no nosso canal que sempre vai ter pós-jogos, né, dos clubes do Nordeste e do Norte. Vamos para o vídeo. Ô Zé, eu deixei o Bavi pra você, porque foi 2-0 Bahia, mas o que marcou foi a comemoração do Jean Lucas. Sim, fez o segundo gol. A camisa. Você que não gostava muito desse negócio de confusão, o que você acha disso aí, Zé? É assim, existe a provocação, né? Existem determinadas coisas que você pode e que não pode, né? Ali ele quis tirar um sarro da torcida do Vitória. Aí o Kaká tira, né? Primeiro o Marinho vai lá e arranca a camisa da mão dele, o Kaká pega e tenta rasgar a camisa do Bahia. Assim, é ação e reação. Você tem um tipo de ação, depois você tem que aguentar a reação do mundo que nós estamos vivendo. Aí o lance. Porque tem louco pra tudo, hein? Exatamente, Zé. Tem louco pra tudo. Então, assim, tem que tomar cuidado com as coisas. Eu acho que você tem que comemorar, você tem que vibrar, mas nós estamos vivendo num mundo maluco, né? Nós estamos vivendo num mundo onde rede social acaba ditando aquilo que as pessoas precisam pensar, e na rede social, muitas vezes, não tem freio. As pessoas não estão... Que golaço isso aí. Isso aí foi brincadeira, golaço. Jogada, né? Não, o Bahia já tinha feito duas jogadas semelhantes e tem perdido o gol. Esse é o Gerson. Olha lá, o Kaká vem correndo ali atrás e o Marinho vem na frente e pega a camisa. E o Kaká pega a camisa na mão do Marinho. Olha lá. O Kaká também... mas enfim, ali... Olha lá, e o árbitro vem e pega para não rasgar a camisa. O árbitro fica brigando com o jogador para não rasgar a camisa. Eu acho que o Klaus pensou naquilo que poderia acontecer se realmente, de fato, ele rasgasse a camisa. Ele vai ter tinha que expulsar o Kaká. Eita porra, e o Kaká, zagueiro do Vitória, que tomou a camisa do Bahia da mão do Jean Lucas, né, que tava tirando onda lá que o Bahia ganhou do Vitória dentro da casa do rival, e ficou tentando rasgar a camisa, cara. Irmão, o Kaká, ele é meio surtado, cara. O Kaká volta e meia da louca nesse cara, desde a época de Corinthians. Pegou a camisa do Bahia e tentou rasgar. O Jean Lucas debochou da torcida, sim, rivalidade e tal. Agora, tentar rasgar... Eu já vi Messi, Cristiano Ronaldo mostrando camisa, tirando onda com o rival. Agora, alguém tirando e tentando rasgar, eu nunca vi, mano. Que loucura, o cara é muito louco, cara. Esse jogo não era somente mais um clássico. Esse triunfo do Bahia em cima do Vitória dentro do Barradão, diante da torcida do Vitória, é simplesmente mágico. Mágico porque o Bahia não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro e escolheu exatamente esse momento contra o seu maior rival, dentro da casa do seu maior rival, para conseguir 3 pontos que tem um gostinho de título. Vencer clássico é muito mais do que só ganhar 3 pontos e poder zoar o seu rival. Ainda mais se tratando de um Bavi. O melhor de tudo, o Bahia é dono do Bavi em 2026. A gente está falando de 4 clássicos e 3 vitórias do Bahia e 1 empate. Ou seja, quem manda no Bavi em 2026... ao Bahia. E logo no dia em que o Rogério Ceni completa 200 jogos pelo Bahia, ele ganha de presente, ou melhor, ele dá de presente para os torcedores do Bahia um triunfo gigante diante do Vitória, dentro do Barradão. Tem presente melhor do que esse? Já confere se você está seguindo o nosso perfil, porque aqui tem futebol todos os dias para você. Um dos maiores triunfos recentes do Bahia sobre o Vitória. E um Vitória absolutamente irreconhecível no Barradão. O Bahia não tem nada com isso. Olha, se você vê o placar de 2-0, talvez, sem acompanhar o jogo, você não tenha tanta referência e não consiga imaginar o que de fato aconteceu. Se a gente parar para pensar,
pelo que produziu o Bahia, pelo que produziu o Vitória, num determinado momento da partida, esse 2-0 que teve o número final, praticamente no último lance da partida, foi até meio que mentiroso esse placar. O Vitória, que é muito forte, que é muito protagonista, que é um dos melhores mandantes deste campeonato brasileiro e dessa temporada no futebol brasileiro, ele não conseguiu ser o Vitória que a gente está acostumado. O Bahia tem um momento da partida que ele coloca praticamente o jogo embaixo dos seus braços. Ele comanda o jogo e um Vitória irreconhecido se tornou acuado na sua própria casa. Esse triunfo do Bahia é muito grande. Moralmente, faz muito bem ao Bahia. Não é somente a conquista dos 3 pontos. É um grandíssimo triunfo, uma grandíssima conquista dentro da casa do seu maior rival. 2-0 Bahia e que até o torcedor do Vitória mais fanático vai admitir. E foi pouco. Preciso ser justo e sincero. O Vitória não mereceu vencer. Muito pelo contrário, mereceu perder e até demais. Não só pelo fraco futebol apresentado, mas também na atitude ou falta dela para poder competir e para saber perder. O Vitória, neste domingo, diante do Bahia no Barradão, não esteve nem perto de fazer um jogo competitivo como vinha fazendo. As escolhas de Jair Ventura para a escalação inicial, poupando Martínez depois de ter perdido Baralhas, deixaram o time do Vitória estático. Zé Vitor, lento. Wallace, também. E com isso o Bahia achou muito espaço e dominou o meio-campo durante praticamente o jogo inteiro. Sem Ramon, porque não consegue apoiar, sem Brites para ser um alicerce, um apoio ali para Eric, o Vitória não conseguiu ser criativo. Mateuzinho anulado, Tárzia bem abaixo, Eric mais uma vez decepcionando em clássicos, o Vitória não conseguiu oferecer perigo da mesma forma como o Bahia criou chances ao longo dos 90 minutos no Barradão. O Bahia foi superior, o Bahia poderia ter goleado e o Vitória ainda tem que agradecer que 2-0 foi de fato pouco. O Vitória saiu no lucro. Se não fosse a trave, se não fosse Lucas Arcanjo e também a falta de pontaria do Bahia, o Tricolor hoje poderia ter saído com um placar ainda mais elástico do Barradão. O Vitória, mesmo empurrado pelo seu torcedor, não conseguiu atingir o nível de competitividade, não conseguiu ter também a mesma organização que vinha tendo em jogos dentro de casa. Foi a pior partida do Vitória nesse recomeço da temporada após a Copa do Mundo, sob o comando de Jair Ventura, dentro do Barradão. Muito também pelo mérito evidente e claro do Bahia nesse clássico deste domingo lá no Manuel Barradas. O Bahia poderia ter, como eu disse, goleado, o Bahia dominou as ações, o Bahia teve mais volume, o Bahia teve mais oportunidades de gol, teve mais chances claras e o Vitória vai ter que, talvez, lamentar uma bola na trave de Pochettino, umas 2 chances esporádicas criadas por René e só. Muito pouco para um time que teria que provar, sim, dentro de campo, o favoritismo que ele ganhou ao longo de toda a semana. E, além de saber perder dentro de campo com a bola, é preciso saber perder aqui. Não adianta querer ir para porrada, não adianta querer dar uma de porreta na hora que você é dominado como você foi. A atitude de Kaká, depois do 2-0 no gol marcado por Jean Lucas, de tomar a camisa, querer rasgar, enfim, só acirra ainda mais a animosidade em tempos de torcida única. Aí, de fato, não tem o que dizer a não ser lamentar pela bola e pela falta de atitude de saber perder mais um clássico. E o Bavi serve pra te dar uma lição de nunca, em hipótese alguma, subestimar o esquadrão. Vitória vive uma grande fase, o Vitória tá no hype, mas nunca subestime um time do tamanho do Bahia. Um time que tem recurso, um time que tem bons jogadores. A gente precisa reencontrar a boa fase. E hoje, em pleno Barradão, com a festa feita, o Bahia estragou a festa do Vitória. Triunfo grande, de time grande, e calou uma festa gigantesca do Vitória. Se o Bavi foi triste fora dos gramados, tragédia de torcida, dentro do campo foi o Bavi do Bahia. O Bavi pro Bahia lavar a alma, virar a chave para seguir em frente em busca da classificação para Libertadores. O Bavi para não deixar terra arrasada no Vitória, mas para deixar claro que em hipótese alguma se deve subestimar o Bahia, porque o Bahia é gigante. Um clube gigante nunca pode ser subestimado. E se você chegou até aqui, já me segue pra gente bater 700 mil logo. Bahia 2, Vitória 0. Publiquei um vídeo essa semana. O meio de campo ia vencer o jogo, mas o Bahia teve um fator principal.
ganhou o meio de campo e por isso ganhou a partida. De campo do Bahia tomado pelo Acevedo, Jean Lucas no segundo tempo, que fez o gol, o Eric, Luciano Juba, Nestor e Pulga. Bahia concentrando seus jogos sempre pelo lado esquerdo e foi de lá que veio o gol no cruzamento do Pulga com a cabeçada do Alejo Vélez. No segundo tempo, o Bahia que estava dividindo as ações do lado direito. Foi de lá que veio o corte do Michel Araújo para o passe do Jean Lucas, fez o segundo gol. Jogo de número 200 foi o Rogério Ceni. Se serve para levar moral ou não, a gente vai ver na sequência do Campeonato Brasileiro. Logo após o segundo gol do Bahia, o zagueiro Kaká tenta rasgar a camisa de Jean Lucas. Mais uma vez, o meia balançava as redes contra o Vitória na temporada. E logo, quando o Bahia vivia sua maior crise, o maior rival chega para elevar a autoestima do esquadrão. Mas pelo incrível que pareça, esse tipo de situação não é uma novidade. Assim que caiu na Libertadores, o torcedor do Bahia queria motivos para preencher um vazio para a temporada. No momento de dor, o título estadual contra o Vitória trouxe um afago, onde na mesma semana Jean Lucas marcou 3 vezes contra o Leão. A primeira para maltratar na final do estadual e depois no Brasileirão também. Logo em seguida, mais de 5 meses se passaram e mais uma vez o meia estava lá para repetir o roteiro. Com apenas 2 triunfos nas últimas 14 partidas, o esquadrão precisava vencer, não só para continuar olhando para cima, mas também para encontrar alguma estabilidade num segundo semestre extremamente morno, que apenas afasta os torcedores junto ao trabalho de Ceni. O triunfo contra o Vitória traz ao menos um sorriso, porque empolgar de fato não empolga. Primeiro pelo fato de que o desânimo já tomou conta com o técnico no comando, mas é inegável que o domínio dessa tarde dentro do Barradão era tudo que o adepto gostaria de voltar a ver nesse Bahia. O time que já foi dominante nesse atual trabalho amassou o rival dentro da sua própria casa. Foram 7 grandes chances criadas, incríveis 28 finalizações, o dobro do Vitória. Um 2-0 que ficou barato e que apenas reforça quem tem mandado na Bahia. Nos últimos 10 confrontos, 6 triunfos do Bahia e apenas um do Vitória, com direito a 4 gols de Jean Lucas nessa temporada contra o rival que maltratou o Vitória ao nível de o adversário tentar rasgar a sua camisa, numa cena que apenas reforça quem mandou nos clássicos de 2026. Trazer agora aí, pessoal, a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está em primeiro com 51 pontos, segundo Flamengo 45, terceiro Atlético Paranaense 41, quarto Fluminense 41, quinto Cruzeiro 39, sexto Bahia 37, sétimo Bragantino 35, oitavo Curitiba 34, nono Atlético Mineiro 33, décimo Corinthians 32, 11º Botafogo 30, 12º Vitória 29, 13º São Paulo 27, 14º Santos 26, 15º Grêmio 25, 16º Internacional 25, 17º Mirassol 24, 18º Remo 23, 19º Vasco 22, em 20º a Chapecoense com 14 pontos a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.